Bom dia, bom dia, bom dia. Vou falar a visão que eu tenho aqui, tentar falar em um minuto. A visão que eu tenho sobre o que se chama por aí de procrastinação, tema que está na moda já há algum tempo e que não vai sair da moda, pelo jeito, né? Já não vou conseguir falar em um minuto, mas enfim, vamos lá. Para mim, assim, para começar a pensar em procrastinação, a gente tem que admitir primeiro que nós somos um composto. O ser humano não é não é uno. Se ele não é uno, bom, como que ele é então? O que que ele é? Ele é feito, digamos, a subjetividade, a característica da subjetividade humana é ter um eu, um ego, que é esse eu acordado, o ego no sentido de que, está acordado, não está dormindo, e acordado no sentido literal mesmo, né? Esse que capta, que recebe as informações, recebe as mensagens de outros eus que estão mais para trás, e ele executa, ele é aquele da ponta, ele é a ponta da cadeia que vai e faz, tá. Para mim ego é isso, é aquele que vai e faz, tá. A mando de superego ou, na melhor das hipóteses, seguindo uma voz melhor um pouco, né, mais tranquila, mais leve, mais, eh compassiva, né, que seria de um eu superior, de um eu maior, de um eu espiritual, digamos aí para alguns, né, alguns vão entender dessa forma, de um eu do bem, digamos assim, né, que não cobra, não exige, não força a barra, simplesmente diz: "Olha", né, alguns podem chamar de intuição também, enfim. Mas a gente tem 3 dimensões principais. Esse ego que está na ponta, que vai meio assustado, faz as coisas, um superego, que é essa lei mais dura, mais cruel, e que nos estudos da psicanálise, Lacan principalmente fala que é uma lei insana, porque ela se traveste com várias máscaras, né, para convencer esse ego a fazer o que essa lei entende, né, como sendo certo, mas às vezes induz ao errado para depois gerar culpa nesse eu, enfim, superego, tá? É uma estrutura muito complexa, tem muitos estudos sobre o superego, inclusive dividindo o superego em lei materna e lei paterna, enfim, não vou entrar nisso. Mas teria esse superego, esse juiz interno, tá? O eguinho na ponta e um eu, que na melhor das hipóteses, né, quando consegue eh enviar mensagens, quando consegue ter um espaço, ter um acesso para chegar nesse ego, ele é do bem, ele é para a vida, ele é para a leveza, ele vai na direção da leveza da vida e da tranquilidade, da paz interior, enfim. Nós temos pelo menos esses três níveis de subjetividade atuando e se intercalando, né, o tempo todo, enquanto estamos acordados, certo? Voltando à procrastinação, não vai dar um minuto esse vídeo, vai dar mais, tudo bem. Voltando à procrastinação, o que que seria procrastinação? Seria esse lado, digamos, escuro, essa sombra que existe no superego, que o superego também tem o seu lado do bem, são leis positivas, não roubarás, não matarás, e por aí vai. Mas tem um lado sombra que na psicanálise é chamado de pulsão de morte, tá? Essa pulsão de morte faz com que o sujeito agora num todo, né, mas o ego principalmente, que é o que faz acontecer as coisas, faz com que esse ego atrase o que realmente é importante. Atrase no sentido de deixe para lá, deixe em segundo plano aquilo que realmente é importante, que é o que precisa ser feito agora, e coloque coisas, secundárias na frente. Ele sempre vai tender a colocar algo secundário na frente do que é importante nesse momento. Isso pode parecer inofensivo, mas isso é pulsão de morte. Porque você vai estar sempre deixando para trás a vida realmente, aquilo, eu preciso caminhar, é para minha saúde, mas eu vou fazer uma outra coisa antes. E aí quando você vê, não caminhou, não foi caminhar, não fez aquilo que é no sentido literal do corpo, né? Daquilo que vai para a vida no corpo, do bem-estar do corpo, você deixou ele para depois. Aquela caminhada, aquela leitura, aquela meditação, coisas que vão na direção da vida, né? E você sempre vai colocar outra coisinha na frente. Isso é procrastinação.
E quando se fala em procrastinação por aí, nunca se coloca que ela está ali dentro de uma engrenagem, funcionando numa engrenagem, e que o sujeito não se sente muito autônomo, ele não tem muita autonomia, dependendo de como ele está na sua vida, no seu processo de travessia também, na sua análise, se é que faz análise, né, que faz terapia. Quanto menos ele faz terapia, menos análise e menos ele se trabalha, mais ele está perdido nesses eus aí, mais ele vai estar longe de atender a pulsão de vida. E ir no sentido da vida, mais ele vai estar procrastinando. Quanto menos trabalhado ele for, mais ele vai estar à mercê, como um títere, né, da pulsão de morte. E mais longe da pulsão de vida e, consequentemente, procrastinando mais e mais e mais, deixando a vida para trás. É isso. Então, quando se pensar em procrastinação, você tem que pensar, peraí, que eu, na minha estrutura, que parte de mim está com as rédeas da situação agora e tá conduzindo a minha vida agora? Que parte de mim? Eu tenho que ter um olhar distanciado e entender, peraí, eu tô sendo movido pela pulsão de morte nisso, por mais bobinho que possa parecer. Isso num plano maior, isso tem grandes consequências. A pessoa vai ficando obesa, a pessoa vai tendo doença. Isso fora as doenças psíquicas, né? Angústia, depressão, pânico, insônia, né? Porque tá deixando a vida para trás. Agora, quem está deixando a vida? A gente tem que se localizar nesse sistema, a gente tem que se localizar. E para isso, análise, para isso, trabalho de se olhar, se ouvir. Mas para isso a gente tem que renunciar, abrir mão um pouco de tanta interatividade, tanta convivência, de tanto estar misturado com os outros. E a gente tem que ter nossos momentos de silêncio, de pausa, para a gente conseguir se achar no meio do nosso eu como um composto. A gente não é uno. Freud dizia, o sujeito ou o eu, não. Enfim, não é senhor na sua própria casa. Acho que era o sujeito, né? Não é senhor na sua própria casa. O que ele está dizendo? Que existem manipulações internas, existe assédio interno, e a gente precisa achar quem é que está falando mais alto, quem é que está dando as cartas desse jogo. E começar a pegar a rédea, esse eu que observa, esse eu, digamos, essa parte lúcida nossa, esse adulto, né? Tem que pegar essa mão na mão dessa criança, tem que botar ela para dormir, isso agora trazendo outro vocabulário, né? O adulto e a criança interna, mas enfim, dá tudo na mesma. Somos, no mínimo, uma tríade. No mínimo, pulsão de vida, pulsão de morte e o eguinho ali, louquinho, doidinho, que não sabe para onde vai, mas vai, para algum lugar ele vai. E ou ele vai para a vida ou ele vai para a morte. Essas pequenas mortes do dia a dia. Então, a gente tem que se achar nisso, escolher o nosso lugar mesmo, descobrir qual que é a nossa voz mais legítima, que é essa que sempre vai trazer bem-estar, leveza e paz. Essa é que precisa botar ordem na casa, né? Então, quando se pensar em procrastinação, primeiro vamos olhar para quem é que está na ponta ali, quem é que está dando a ordem pro ego, para ele fazer acontecer. Porque depois que ele faz, é arrependimento, é culpa, né? Então, quem é que está movendo esse eu, que é só um operário ali, que só executa? Quem é que está movendo esse eu? Que é, inclusive, o eu que fala também, que conhece, que entende as coisas, que se comunica. Quem é que está movendo esse eu? Para daí entender a procrastinação. Senão não vai adiantar, as pessoas vão estar sempre falando um termo bonito e ruim ao mesmo tempo, o sentido, né, dele é ruim. As pessoas vão estar sempre falando com pompa, como se, e aí eu quero chegar no principal, como se existisse uma super autonomia na pessoa, nos sujeitos, para dizer eu estou procrastinando, eu tenho que parar. Sim, mas como? Primeiro se localizando aí, vendo onde você tá. E qual a proporção, quanto eu tô indo mais numa direção, quanto eu tô indo mais em outra direção. Da vida e da morte. Da morte subjetiva, inclusive, né? Como é que eu tô nisso? Onde é que eu tô nisso? Né? Para isso, voltando, silêncio, pausa, reclusão. Senão a gente vai estar sempre procrastinando mesmo, não vai ter jeito. Vai sempre estar empurrando a vida mais para lá,
mais pra lá, mais pra trás. Ó, ficou longo o vídeo, hein? Mas tudo bem, não tem problema não. 10 minutos, ficou longão. Tudo bem, eu queria, fazia tempo que eu queria falar sobre a procrastinação. E é esse o meu recado de hoje, desse domingo. Um beijo pra todos.